dia, boa tarde ou boa noite, eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir o que está acontecendo com os torcedores brasileiros. O vídeo é do canal Luquita. Eu já reagi vídeo do canal Luquita, inclusive se você estiver vendo, um abraço para você, seu conteúdo é muito bom, o jeito que ele faz vídeo é futebol sobre uma ótica diferente. Então sim, bora lá reagir, o que está acontecendo com os torcedores brasileiros? O que está acontecendo com os torcedores brasileiros? Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui, quem quiser ir lá dar uma moral, afinal dá trabalho, né, fazer o conteúdo, a gente que reage é muito mais fácil. Esse canal é muito bom. Antes de começar o vídeo, quero deixar essas 4 chave Pix para você. Todas elas são de confiança e, como você sabe, o pessoal do Rio Grande do Sul está passando por dificuldades. As 2 últimas chaves são de colegas youtubers que perderam tudo na enchente. E caso você não puder realizar a doação para eles, você pode assistir os vídeos deles para poder ajudar no AdSense. Com o recado dado, vamos para o vídeo. Opa! Bom, hoje tentaremos entender o que leva tantos brasileiros a torcerem para clubes estrangeiros, especialmente clubes europeus. E você se engana se são só os times mainstream, então se ajeita aí e vambora. O que me motivou a fazer esse vídeo foi que ao navegar no Twitter eu notei que tinha uma página do time Kaiserslautern, e não me refiro a uma página oficial do clube alemão, e sim de uma página de torcedor mesmo, e daqui do Brasil. E o que me chamou a atenção foi que o dono da página prometeu sortear a camisa caso o clube vencesse o invicto Leverkusen na final da Copa da Alemanha. E como a produção do vídeo foi feita antes dessa final, eu não sei quem acabou levando o título. Eu dei uma verificada nessa página e notei que eles fazem um trabalho muito legal de entreter e também de informar sobre o clube alemão. Afinal de contas, é o que perfis de torcida fazem em todas as redes sociais. Mas ao mesmo tempo que eu vi tudo isso, eu também me questionei de uma coisa. O que levaria um brasileiro a torcer para um time de fora? E antes que alguém venha com papo de geração Nutella ou de Enzos, precisamos lembrar que não é algo novo no nosso país. Quem é nordestino entende bem como é a relação com os mistos. Os mistos nada mais são do que pessoas que nasceram numa região e torcem para clubes de outra região. Por exemplo, um cara que nasceu em Salvador e torce para o Flamengo. Só que antigamente as televisões transmitiam os jogos do time do eixo Rio-São Paulo lá para o Nordeste. E com isso, muitas pessoas começaram a torcer para esses times, pois era a única opção de futebol para assistir. Para assistir um jogo do Fortaleza, por exemplo, era necessário ir para um estádio, o que dificultava em criar uma memória afetiva com o clube, a menos que a criança fosse filha de um torcedor do Fortaleza, o que é bem diferente do cenário atual. Os campeonatos estaduais do Nordeste são transmitidos para as emissoras regionais e até fora da região, e até mesmo a Copa do Nordeste é transmitida para o país todo. Então até eu, que moro no estado de São Paulo, posso acompanhar o Vitória, por exemplo, mas se mesmo com a facilidade de assistir os times nacionais, como alguém ainda assim pode se interessar por um time na Europa? E eu tenho 2 respostas para essa pergunta: televisão e videogames. E sim, do mesmo jeito que os times do eixo se tornaram populares no Nordeste, a mesma coisa está acontecendo com os times europeus aqui no Brasil. Quando tem jogos da Champions League, isso vira assunto nos programas esportivos, mesmo de emissoras que não possuem os direitos de transmissão. E isso acontece pelo fato do produto ser muito valorizado. É lá onde estão os grandes times e jogadores. Tem gente que torce pelo Real Madrid por conta da passagem do Cristiano Ronaldo. Já outros preferem um Barcelona, pois viram um trio MSN jogar, e isso é completamente normal. Na minha época, tinha um Milan que era bastante popular, não só pelos jogadores brasileiros que passaram por lá, como do campeonato italiano ter sido transmitido. Eu lembro do Milan popular, o Milan quando ganhou o Mundial de Clubes, a Champions League, com o Kaká. Na Rede TV desde o começo dos anos 90. Então sim, até a pessoa rabugenta da geração raiz já assistiu os jogos dos times europeus e, se duvidar, até gosta de um time ou outro. Mas para manter o orgulho intacto na internet, é melhor manter o sigilo, né? Bom, também eu não posso ignorar os videogames, que também influenciam na decisão de torcer para um clube ou não. Da minha geração e até uma geração para trás, nós crescemos jogando videogames. E como todo bom brasileiro, já jogamos algum jogo de futebol na nossa vida.
partida. E se for pegar os jogos da época, eram praticamente o que chamamos hoje de mods, colocando os times do Campeonato Brasileiro, até porque naquela época nós queríamos jogar com São Paulo e não com West London. E com o avanço dos anos, os jogos foram melhorando e as suas tecnologias e novos gêneros começaram a ser explorados, como é o caso de jogos de manager. Esse subgênero de jogos de futebol te permite controlar um clube quase que por completo, com exceção dos jogadores. Em alguns casos, como Football Manager, você tem a possibilidade de ler a história do time. Tinha o Brasfoot era um dos jogos mais clássicos que tem. Que você está jogando, o que te dá uma dimensão do que ele é e o que você precisa fazer para se tornar o maior técnico da história daquele time. O que nesse caso, dependendo da equipe, nem precisa de tanto. Muitas vezes, um acesso inédito para a primeira divisão já é o suficiente. E é essa a graça de jogos assim, pois você batalhou para conseguir ser ídolo de um clube que até então você não conhecia. E com os jogos tradicionais como EAFC e eFootball não é tão diferente. Todo mundo conhece alguém que é fissurado no modo carreira ou na Master Liga e acabou pegando. Eu sou fissurado na Master League, gosto muito mais que o modo carreira. Tu gerencia o clube, né? Um time de uma divisão inferior e levou ele lá que eu comecei a gostar do Leipzig da Alemanha, do Red Bull Leipzig, para ganhar a Champions ou a Libertadores. E se você estiver jogando no computador, a história se expande com mods, o que permite ele pegar o Kaiserslautern, por exemplo, e fazer ganhar o Mundial de Clubes. E vendo por esse lado, como os times brasileiros não se aproveitaram disso? Poderíamos fazer com que as novas gerações também olhassem para os nossos clubes com outros olhos, mas a questão é bem mais profunda do que parece. Você já reparou que é no mínimo esquisito quando você pega para jogar um jogo de futebol da nova geração e seleciona o time brasileiro, que até tem o seu escudo e uniforme certinho, mas o elenco... Mas não tem nenhum jogador. É todo genérico? Pois é, isso acontece pelo fato das empresas terem uma burocracia para colocar os jogadores dentro do jogo. E eu vou utilizar um exemplo para poder explicar. Vamos supor que eu sou o dono de uma empresa e quero fazer um jogo de futebol. E eu quero colocar o São Paulo no jogo. Para isso, eu precisaria ir até o clube para fazer as negociações. Até aí, de boa. E com as negociações feitas, eu poderia usar a imagem e os jogadores, certo? Não. Para ter o Caleri no jogo, eu precisaria ir até o empresário dele, marcar uma ou várias reuniões para negociar e só depois que ele aceitar o meu contrato eu poderia utilizar ele no meu jogo. E se eu quiser colocar o Lucas Moura, vou ter que fazer o mesmo processo. Então você já entendeu que é desnecessariamente burocrático esse processo, né? Enquanto isso, eu posso ir até a Alemanha, chegar na empresa ou federação que cuida das 3 principais divisões e negociar para ter os campeonatos no meu jogo. Bastaria negociar com eles e após aceitada a minha proposta, poderei utilizar todos os times das 3 divisões em sua totalidade, ou seja, com escudos, uniformes e elencos. Só isso faz com que qualquer pessoa que utilize o mínimo de lógica e até pense no próprio bolso a tomar a decisão de assinar com federações e levar 3 campeonatos de uma vez, do que contar com a boa vontade para talvez ter o time titular de um clube brasileiro. Mas não é só nos videogames que estamos ficando para trás não, na vida real também estamos. E vamos lá, eu sei que é muito difícil para nós que torcemos para um clube do Brasil aceitar que outra pessoa possa se interessar em um time da segunda divisão alemã, como é o caso. Mas vamos dar uma olhada para ver como o nosso futebol é jogado. Além do calendário absurdamente ridículo com estaduais e outras competições, também temos uma falta de personalidade nos nossos times. A sensação que eu tenho, pelo menos, é que o dinizismo não se restringe apenas ao Fernando Diniz e ao Fluminense, e sim a todos os treinadores da atual e da antiga geração. Tanto que tem muito jogador que o apelido de craque de SofaScore, onde ele é visto como um craque para os estatísticos, enquanto na prática ele é só um jogador que toca para o parceiro que está do lado ou recua para o goleiro, como o Diego Costa, zagueiro do São Paulo. E esse dinizismo tem como justificativa o estilo de jogo de Pep Guardiola. E não precisamos ser um gênio da psicologia para ver que simplesmente copiar algo que funciona com fulano não significa que vai dar certo com ciclano. Pep tem as condições de ter as melhores peças, e mesmo assim ele não vence todos os campeonatos em todos os anos. Há treinadores que já foram pedra no seu sapato um dia, e a falta de originalidade dos técnicos brasileiros é um dos motivos de tornar as partidas cada vez menos interessantes. Enquanto isso, na Europa, os times estão simplesmente jogando à sua maneira para vencer o adversário. É lógico que depende de muitos outros fatores, mas em divisões inferiores, a disputa é bem mais acirrada do que por aqui, pois todo mundo quer subir para enfrentar a nata de seu país ou recuperar o seu posto, como também é o caso do Kaiserslautern. Mas tem gente que, mesmo com tudo isso, não quer pelo menos reconhecer que temos um problema no nosso
nosso futebol. E para Com essas certeza. pessoas, eu vou fazendo uma pergunta bem direta ao ponto. Por acaso, é um crime torcer para um time de fora da região de onde você nasceu? Se sim, me apresente a lei e o período de reclusão que a pessoa precisará cumprir caso ela seja flagrada cometendo o crime de gritar meu City por aí. Ah, mas não tem nenhuma lei, mas eu acho isso muito vergonhoso. E sinceramente, problema seu. O cara não está incomodando ninguém. Prefiro 1000 vezes um cara que torce para o Kaiserslautern feliz do que para um torcedor de time brasileiro que pensa que tem o direito de ditar o que o outro pode ou não fazer. Mas e você? O que você acha de tudo que eu falei nesse vídeo? Você concorda? Você discorda? Concordo. Comente aí. No mais, se cuide e nos vemos na próxima. Só faltou falar da roubalheira que acontece aqui no futebol brasileiro. É, gurizada, esse Luquita faz uns vídeos muito bons, né? Só o que eu colocaria de observação é que o futebol brasileiro também tem muito roubo, né? Isso faz perder a graça, não que em outros lugares do mundo não tenha, mas como aqui não chega nem perto. Em outros lugares do mundo, quando tem um roubo escancarado, o time é punido, né? Aqui no Brasil, não, já teve vários roubos escancarados e os times não são punidos, não acontece nada. E todo ano tem de novo. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!